essa sua visão de mundo é algo que tem por referência como você se vê. Tudo que você pode ver no mundo é a partir daquilo que você encontra em si mesmo. Essa é a sua referência. Porque isso é de vital importância para todos nós aqui, dentro desses encontros. Porque nós estamos aqui investigando a natureza desta pessoa, da pessoa que nós somos, ou desta pessoa como nós nos vemos, que é a pessoa que acreditamos ser. Juntos aqui nesse encontro, nós estamos investigando a natureza deste centro, deste núcleo, deste elemento presente aqui, em cada um de nós, acumulado de informações, acumulado de conhecimentos, acumulado de experiências. Eu me refiro à presença do ego, à presença do eu. Nós estamos diante de algo fundamental, porque isso representa a ciência da verdade sobre quem nós somos. Há dois aspectos aqui. O primeiro é aquilo que somos, nesse contexto de relação com a vida. A presença da vida é a presença das relações. Você se vê no contexto da experiência, sendo a experiência a vida, dentro das relações. Relações com pessoas, com objetos, com situações, com ideias, com crenças, com pensamentos. Então esse é um aspecto, é o aspecto de ser alguém dentro desse contexto da vida. E há um segundo aspecto que é desconhecido, que é o que nós estamos explorando aqui com você. De uma forma direta, não podemos tomar ciência desse segundo aspecto. Apenas de uma forma indireta, temos como sim nos aproximar desse segundo aspecto. Eu me refiro à verdade daquilo que somos em nossa essencial natureza. Na verdade sobre nós mesmos. Na realidade do nosso ser, que é a verdade divina. Então aqui uma compreensão de nós mesmos nos dá uma visão clara da vida. Essa visão clara da vida é aquilo que nós temos colocado aqui como a verdade da compreensão. Se há verdade de compreensão, a vida se torna clara. Nós temos luz na vida. Ciência da vida. Isso presente é a presença da liberdade. Nesta liberdade está presente a felicidade. Está presente o amor. Notem que na vida, tudo que o ser humano mais anseia, deseja, busca ou procura é por felicidade. Mas conosco ocorre algo muito estranho. Todo esse nosso movimento em busca da felicidade consiste em uma mente orientada dentro dos velhos princípios do próprio ego, do próprio eu. E o que temos aqui no eu, o que temos aqui no ego, uma forma de doutrinação, de condicionamento de cultura humana.
onde os valores para a pessoa, para esse mim, para o ego, são os valores materiais. A busca por realizações externas. Então, em nossa visão, e essa é a visão que temos do mundo, é que receberemos do mundo aquilo que nós precisamos. E tudo que nós precisamos fazer é trabalhar por isso. É se envolver dentro de um esforço direcionado, tendo um forte propósito. Assim nos prendemos a todo tipo de ideal. Temos diversos idealismos, sonhos e projetos. Então, encontrar na vida a felicidade, encontrar na vida o amor, encontrar na vida algo que nos preencha, que nos gere essa satisfação. É isso que, em geral, nós acreditamos ser o nosso propósito de vida. Aqui juntos, nós estamos com você explorando essa questão, que é a questão desse ego, deste eu. Porque indo além desta condição, podemos nos deparar com aquilo que está além desta visão particular que nós temos do mundo, que nós temos da vida. É por isso que a nossa aproximação, ela não é direta, é uma aproximação indireta. Não podemos nos aproximar diretamente daquilo que está fora do conhecido. Mas sim, podemos tomar ciência desta realidade. Uma vez que o sentido do eu, o sentido do ego, todo esse movimento que é profundamente equivocado, que é por demais complicado, se dissolva. O que torna isso possível é termos da vida uma visão dela, como de fato ela é. Não há como ter essa visão da vida como ela é, a partir do pensamento, a partir desse movimento interno que se processa em nós, dentro de cada um de nós. É por isso que aqui estamos juntos, investigando a verdade sobre esta consciência. A consciência, como nós conhecemos, constituída de pensamentos. Pensamentos são lembranças, são recordações. Parte dessas lembranças, recordações, estão disponíveis aqui, a nível consciente. Uma boa parte dessas recordações, lembranças, que são pensamentos, é essa parte oculta dentro de cada um de nós, que alguns chamam de inconsciente. Explorar a natureza do eu, a natureza do ego, é investigar a verdade desta consciência. Esta consciência é ela que nos dá da vida uma visão. Mas a visão que temos da vida, nesta consciência, como nós conhecemos, é a projeção do pensamento. O pensamento é um elemento em você que está presente em razão do passado presente, da recordação presente, da memória presente. Esta consciência que temos, ela é incapaz de lidar com a vida, como de fato a vida é. Nós estamos vivendo dentro de uma consciência ilusória,
que é a consciência do eu, que é a consciência egóica. Então há uma diferença entre esta consciência e a verdade da consciência, que aqui nós temos chamado de real consciência. Enquanto esta consciência que nós conhecemos está dentro do modelo do pensamento e de toda essa estrutura conhecida de todos nós, que vive dentro desses projetos, sonhos, idealismos, e também sobrecarregada, como ela é, de ansiedades, preocupações, medos, toda forma de conflitos, desejos e problemas. Notem, isso é parte desta consciência, presente no ser humano, presente em cada um de nós. Enquanto esta consciência está assim, a realidade do seu ser é algo que transcende esta consciência. Esta realidade é a real consciência. Nós temos tocado aqui com você, na verdade, sobre esta real consciência. Esta real consciência, ter dela plena clareza, requer o fim desse movimento, que é o movimento do conhecido, que é o movimento do eu, do ego, da mente. Assim, o que podemos fazer é investigar a verdade sobre aquilo que nós somos nesta consciência do eu. Qualquer teoria sobre esta real consciência é apenas conceitual, um conjunto de palavras sem importância. Quando há o descarte desta ilusória consciência egóica, temos a presença da verdade deste ser, que é a natureza de Deus, que é esta real consciência. Assim, há uma diferença aqui entre a busca desta real consciência e o trabalho nesta consciência que conhecemos. Não se trata de ir em busca desta real consciência. Isso porque as pessoas tocam nessa questão desta busca por Deus, desta procura por Deus, desta busca pela espiritualidade. Aqui o descarte da ilusão do ego, da ilusão desta consciência egóica, que é a consciência como nós conhecemos, que vive dentro desse modelo do pensamento. O descarte disso. O trabalho em direção a esse descarte dessa ilusão, ao esvaziamento desse conteúdo, é o contato com esta realidade divina, que é a realidade deste ser, desta real consciência, desta divina consciência, desta divina presença. Aqui a expressão, o despertar da consciência, se refere exatamente a isso. Nós não vivemos na realidade da consciência. Nós estamos nos movendo no mundo dentro de uma identificação com o pensamento, com o padrão do pensamento condicionado, da mente condicionada, desta ilusória consciência. Eu digo ilusória consciência porque boa parte do tempo, durante um dia, você mal se dá conta de que tem pensamentos dentro de você acontecendo, de que tem sentimentos acontecendo aí. Nós vivemos de uma forma tão mecânica, automática, inconsciente, ou seja, sem consciência, que a mente está dentro de um movimento tagarela.
processando pensamentos. Nós temos centenas de pensamentos durante um certo período do dia e nem nos damos conta. Assim como passamos por diversos estados emocionais e de sentimentos e não nos damos conta. Então, aquilo que chamamos de consciência é, na verdade, uma ilusória consciência. Em alguns momentos, o pensamento se dá conta, sobretudo quando há algum desconforto, quando há algum nível de sofrimento psíquico. Ele se dá conta do seu próprio movimento. É quando temporariamente você se dá conta de ter consciência. Então você se vê consciente. Quando, por exemplo, está triste, preocupado, é porque isso lhe causa desconforto, é porque isso lhe causa perturbação. Exatamente porque você quer se livrar, que você percebe que tem uma mente perturbada, que tem uma consciência em aflição, em sofrimento. Então, aquilo que nós chamamos de consciência é, na realidade, a ilusão desta consciência. É apenas esse movimento do pensamento acontecendo de uma forma automática, inconsciente, mecânica. Aqui o florescer do seu ser requer a presença desta ciência, destas reações. É necessário entrar em contato direto com essa interna condição em que nós nos encontramos, de conflito, de contradição, de sofrimento. Aprender a olhar para essas reações. Essa é a forma como nós nos aproximamos da verdade sobre nós mesmos, para irmos além deste eu, deste ego. Então, se deparar com a realidade divina não é pela busca, mas é pela ciência de um trabalho direto em si mesmo. É por isso que estamos aqui lhe mostrando o que é esta autoobservação. Precisamos sim da autoobservação. É a autoobservação que lhe aproxima do autoconhecimento. Esse autoconhecimento é se dar conta de suas reações nesse instante, nesse momento. Na verdade, momento a momento. Para irmos além desta assim chamada consciência mecânica, automática, inconsciente, carregada desse conteúdo, que é o conteúdo psicológico, que é o conteúdo desta memória, que nós temos chamado de memória psicológica. Quando você está triste com alguém, você está tendo uma lembrança do que ela lhe fez. Ela lhe magoou, ela lhe ofendeu, ela lhe aborreceu. E você está triste com ela, ou com raiva dela, ou com medo dela. Essa é uma qualidade de memória psicológica. Esta consciência que conhecemos, que é a consciência do eu, está sobrecarregada desta qualidade de memória. Então, o sentido do ego, ele é constituído de memórias, de lembranças. Isso nos dá uma forma de olharmos para nós mesmos, e olharmos para o outro, e olharmos para a vida, e olharmos para as situações e tudo o que acontece, a partir de uma conclusão, que é a conclusão de uma construção
presente em nós. Há um edifício construído em nós. Esse edifício é essa construção desta imagem que temos sobre quem nós somos e o que o outro, e o que a vida, e o que as situações representam para esse mim. Esse é o movimento do ego. Esse é o movimento do eu. Esse é todo o movimento desta consciência egóica. O fim para esta psicológica condição é o início de algo indescritível. É a presença da realidade divina. O despertar espiritual, a iluminação espiritual, veja, não é para alguém. É algo presente exatamente quando esse alguém, essa pessoa, todo esse conteúdo, que é o conteúdo de cultura, de tradição, de história humana, presente em cada um de nós, se desfaz. Uma vida livre do passado é uma vida livre da memória, livre do pensamento, livre desse histórico, que é o histórico desta consciência egocêntrica, pessoal. Como isso soa para você? Talvez um pouco confuso? Ou não? A condição psicológica em nós é de desordem, é de confusão, é de sofrimento. A ansiedade está aí para nos mostrar. A angústia, a depressão, a dor da solidão, esse vazio existencial, você alcança, realiza tudo e tem tudo. Ou uma boa parte do que você já desejou, você conseguiu. E, no entanto, continua esta incompletude, esta insuficiência, esse vazio. Isso está presente em razão da presença do ego, da presença do eu, desta condição psicológica em que você se encontra. Você desconhece a verdade sobre Deus. Você tem crenças, você frequenta espaços religiosos, mas crenças e o frequentar espaços religiosos ou ter conhecimento intelectual das Escrituras, dentro desse contexto de religião que você pratica, não resolve nada. É a ciência da realidade divina, não a crença. É o esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo do eu, do ego, que de fato nós precisamos. É por isso que precisamos eliminar das nossas vidas toda essa noção de alguém presente, tendo uma vida particular. Veja, estamos diante da vida e não desta vida particular desse alguém. Essa noção de alguém presente é a noção de alguém que está aqui e que veio do passado e que está indo para o futuro. Se você se sente presente, você está caminhando para algum lugar. Então, psicologicamente, nós estamos vivendo dentro de uma fantasia, uma ilusão, uma crença. Estamos vivendo uma ficção. É a ficção de ser alguém, é a fantasia de existir no tempo psicológico. É fundamental a eliminação dessa noção de passado, presente e futuro. O futuro para obter,
para alcançar, para realizar. O futuro para se livrar desta ansiedade, deste medo, desta depressão, desta dor da solidão. O futuro para encontrar o amor, o preenchimento, a realização neste sonho, naquele sonho, naquele propósito, naquele alvo a ser alcançado um dia. Aqui é fundamental a compreensão desse tempo que o pensamento tem estabelecido em nós para realizar coisas ou se livrar também de algumas outras coisas que ele não quer. Isso envolve essa questão desta compreensão da ilusão do tempo psicológico. É exatamente nesse tempo psicológico que se move esse modelo do pensamento. Esse modelo do pensamento se move nesse tempo criado por essas crenças, criado pelo próprio pensamento. É o pensamento que nos fala do ontem, do hoje e do amanhã. Como podemos eliminar isso das nossas vidas? Tendo plena ciência sobre o que é o pensamento. Perceber que o pensamento presente em você é uma recordação, é uma memória. É ele que se projeta a partir do passado, que é a memória, para o futuro, que é a imaginação que ele constrói. Isso é o tempo. O pensamento, ele estabelece o tempo. Me refiro a esse tempo psicológico. Não estamos falando aqui do tempo do calendário, o tempo do relógio. Esse ontem, hoje e amanhã. Me refiro a esse ontem, hoje e amanhã no pensamento. Não existe tal ontem, hoje e amanhã. O que temos presente é só o pensamento se projetando. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O descarte desta condição, que é a condição do pensamento, que é o elemento que sustenta essa memória psicológica, que é a memória desse eu, desse mim. Esse é o conteúdo desta consciência. O esvaziamento desse conteúdo requer a presença da meditação. Então, meditação, qual é a verdade da meditação? Meditação, o que é isso? É aqui que temos a chave para o fim desta psicológica condição de condicionamento egóico, de condicionamento mental. O esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo da consciência, requer a presença da meditação. E não há qualquer possibilidade de verdadeira meditação sem o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base para a meditação. É a base para esta ciência que revela aquilo que é você em sua natureza divina, em sua natureza real, que é esta real consciência. Essa é a verdade do seu ser. Esta é a verdade divina. Se aproximar desse momento sem o passado é se aproximar desse momento sem esse tempo psicológico, sem esse pensamento que vem do passado, que é esta memória psicológica. Se aproximar desse momento sem esse conteúdo requer um contato com esse instante livre desse pensador, livre desse eu, livre desse impulso para se tornar, para alcançar ou para se livrar de alguma coisa.
Contato com a vida nesse momento revela a realidade da vida, sem as conclusões do pensamento, sem as ideações do pensamento, sem todo esse movimento que é o movimento de condicionamento e programação, algo que recebemos desde a infância e que estamos vivendo dentro desses motivos do eu, desses motivos do ego. É isso que estamos com você aqui explorando, aprofundando, trabalhando. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso aqui com você. São 2 dias juntos. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A mente é esse instrumento da percepção, mas o que tem ocorrido conosco é que esse instrumento ele não consegue estar livre para essa qualidade de percepção sem o eu. Assim, essa aproximação de si mesmo requer que esta mente esteja livre, livre para esta autoobservação,